Está no ar mais um episódio do Mupcast, podcast da Market Up, e eu sou Camila Ribeiro. Vou apresentar para vocês hoje o Leandro Meloni, do grupo Bares ACP. Nessa edição, a gente está concluindo a temporada de bares e restaurantes, que é um dos segmentos em que a gente atua. Então, conforme proposto, nós vamos conversar com um especialista do mercado. A gente trouxe aqui para falar com a gente o Leandro Meloni, que faz parte aqui do grupo Bares ACP. É um grupo muito grande, a gente vai explorar aqui um pouquinho do que eles fazem, mas o que é muito interessante é que eles começaram como um guia de bares e restaurantes da cidade de São Paulo, realizam ações de ativação para diversas marcas, estão completando aí 20 anos de mercado e quase com 18 anos da Escola de Bares e Restaurantes, a ESBRE. Dentro do catálogo de produtos que eles oferecem, eles têm projetos como Família no Parque, que é realizado aqui em São Paulo. Eles trabalham também com alguns festivais, estão com um projeto muito bacana de caminhão, que seria um bar, um evento itinerante, né? Pode ser fazer um grande barulho, digamos assim, com um único caminhão e levar um evento para mais de 5.000 pessoas. E também com a parte do My Staff, que seria mão de obra para eventos, bares e restaurantes. O Leandro está aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho com ele e mais do que falar do grupo, né, do Bares e Restaurante, o Leandro veio contribuir com este segmento, trazendo dados de mercado para a gente saber um pouquinho do que está acontecendo neste segmento, nesta área e também o que a gente espera de 2020. Leandro, muito obrigada por estar conosco, na verdade por nos receber aqui na sede, né, do Bares SP, aqui em São Paulo. Bora conversar e contribuir um pouquinho aqui com todos os usuários da Market Up e também com toda a nossa audiência. Olá a todos, obrigado Camila pelo convite. Vamos lá, né? Vamos falar aí sobre todo o mercado aí que sempre tem bastante informação e curiosidades, né, pra gente discutir. É um mercado muito dinâmico, né? A gente, quando fala em bares e restaurantes, a gente está falando de um número muito grande, né? Todo passo que a gente dá aqui em São Paulo, pelo menos, a gente cruza um estabelecimento aberto e cada vez mais acompanhando as tendências de mercado, né? Leandro, para começar, eu queria que você dissesse um pouquinho de como essa experiência de mais de 20 anos como empreendedores, né, neste segmento, que já tiveram que reinventar, né, a proposta inicial da empresa e que hoje oferecem um leque imenso de oportunidades. A gente começou em 2000 com aquele boom da internet, né? Tinha até os encontros com o índio brasileiro lá, o índio Brasil, tipo igual hoje em startups, né? Tinham vários encontros e a gente viu desde aquela época que se você não fosse para a parte de serviços, também prestar serviço nessa área, você, mesmo naquela época, você não ia ter um volume de entrega, mídia, tanto para competir já com os portais que existiam já na época, o tipo de mídia, né? Então, a gente, para sobreviver, vamos dizer assim, a gente começou a partir para a parte de serviços também, que é um mercado ainda muito carente, né? Então, dono de bar, restaurante, ele precisa muito desse tipo de serviço. Ele estava começando a internet para eles, todo mundo usava flyer, né? Então, como que você divulga o seu restaurante, seu bar? Eu tenho flyer, mas e site? Não, que site? Site não serve para nada, ninguém vê, né? Então, lógico, depois com o tempo, os anos, e a gente, né, especializou em fazer, a gente fez mais de 500 sites aí para bar e restaurante nesse período. Aí a gente também viu que o mercado precisava e ainda precisa, né, de mão de obra qualificada, então a gente criou, depois de alguns anos, os cursos, né, de mão de obra, de garçom, bartender, barista, alguns mais especializados também, e foi crescendo nessa área, né? E também ajudar as marcas. Então, muitos fornecedores que precisavam ter um relacionamento com os bares, restaurantes, né? Entrar com produto novo, lançamento, como falar com o dono de bar, restaurante. Então a gente ajudava a fazer esse link, né? Fazer as ativações, e a gente foi
crescendo nisso, acompanhando o mercado, acompanhando as necessidades do mercado, né? Até hoje como criar o grupo que é hoje, com algumas empresas, né, que fazem parte, né, do Bares SP. Né? Conta pra gente, como está o nosso mercado de bares e restaurantes? Vocês atuam especificamente no estado de São Paulo, mas sem dúvida com parcerias, até vocês são parceiros muito próximos da Brasel, vocês acompanham o crescimento, né, nacional. Qual que é a expectativa para 2020? A expectativa é sempre a melhor, né? Vamos esperar que tudo dê certo, que não chova tanto, que não tenha tantas taxas aí que queiram criar, né? Taxa agora do pecado. Né? Então, o problema, né, a gente vê no Brasil, é um dos mercados que eles mais gostam de interferir, tanto o governo, né, sindicatos e tudo no entretenimento, no segmento de bar e restaurante. Primeiro que, infelizmente, o setor não é unido, né, não é forte, unido como outros setores para brigar junto. Né? Você tem a Brasel, mas você tem a Brasel, se for ver, né, a quantidade de associados do Brasil versus a quantidade de bares e restaurantes, né, que tem, é pouco, né? Ele até briga bastante, consegue, mas ainda não tem uma representação tão grande. Aí tem pequenas associações, às vezes de bairro, né? Então você junta ali na Zona Norte, tem ali na Rua do Monvilares tem uma associação, na Engenheiro Caetano Álvares tem outra, aí você tem na Vila Olímpia outra. Então você tem pequenas associações, né? Só em São Paulo? Sim, tem centenas aí de associações paralelas, né? É que você criar uma associação, você faz o edital ali, põe as regras, né? Isso ajuda, lógico, o bar, o restaurante a negociar melhor com o fornecedor, mas ainda precisa ter eles precisam... ainda tem muito egocentrismo entre os donos, né, melindres, que um não gosta do outro vai com a cara do outro, e aí como indústria, como mercado, não consegue se ajudar, né? Então, infelizmente, os anos, assim, esses 20 anos que a gente atua no mercado, a gente veio vendo a queda nesse mercado, não um crescimento em si, né? Lógico, tem os grupos grandes, entraram multinacionais, mas assim, como mercado, né? Hoje, a noite de São Paulo, nós perguntamos para você, qual balada hoje que você indicaria uma pessoa que vem de fora, vai numa balada? Você vai contar nos dedos aí, e olha lá, isso é verdade. Né? Só que é isso aí, tem a culpa geral, né? Você tem culpa do empresário, que aí você tem aqueles malandros que abrem qualquer coisa, aí não tem alvará, não tem a parte acústica, põe bebida falsificada, né? E aí quando o negócio tá bombando, ele tá lá, de repente ele não paga nenhum fornecedor, fecha o negócio e vai embora, então dá calote a todo mundo. Então você tem alguns empresários que agiam desse jeito. Aí você tem a indústria, né, da bebida, tudo que também nesse boom fez aquelas promoções malucas de deixar a mulher não entrar, né? A mulher não pagava e o homem pagava em dobro e aí dava bebida e aí os caras bancavam uma casa também, dava 500 mil reais por uma casa e a casa durava 3, 4 meses por vários motivos. Puta, o investimento todo que aquela indústria fez, aí ele não tinha como fazer em outros lugares, né? Apoiar ou dar uma bonificação para continuar uma promoção legal. Aí o empresário sério via aquilo, para que eu vou então investir num lugar mais de milhões e fazer decoração, temas, né? Uma coisa legal que vai entreter o público mesmo, se depois de alguns meses ou algum ano eu ainda não vou ter um alvará na minha mão, eu não posso repassar, o investimento que eu tenho eu não vou ter o retorno. Então, assim, é uma série de coisas, né, que ainda acontecem, que se tira o investidor sério, o empresário sério, né, que não aguenta, né, receber fiscais, e um monte de lei que vai entrando e ele não sabe, os caras colocam a goela abaixo, não tem uma discussão do setor para isso. Aí você teve, depois nesse inteirinho também, primeiro
a lei do fumo, né? Então, que tirou de todas as baladas, lógico, assim, eu não fumo. Eu saía dos lugares fedendo, chegava em casa, tinha que tomar banho, sentia a roupa, né? Você passava mal às vezes, é ótimo, mas da maneira como foi feito, assim, ó, acabou, não vai ter mais, se vira. Então, teve uma queda já no faturamento. Bastante, lógico, depois né? você tem aquela queda, né? Só que você fazendo estudos e fazendo uma coisa gradual e incentivando, né, uma coisa gradual, você tem uma queda e depois já volta. Mas tem uma queda muito grande para depois retomar, e a retomada é sempre mais devagar. Então o mercado consegue ir se ajustando, mas o que a gente fala é o rompimento assim de uma hora para outra, né? Que você tem Traumatiza, você traumatiza, exatamente. E aí até se acaba com vários negócios, vão vir outros, né? O mercado vai se ajustando, mas não é o que a gente imagina. Tem que ter sempre um conselho, mas é difícil também, né? É como você falou, não há unidade, né? Exato. O fornecedor não ajuda, o dono do bar também não se ajuda. Aí você tem a associação, às vezes ela perde força. A Brasel mesmo teve um tempo também que ela perdeu muita força, agora que ela retomou, pensando no mercado, né? Então hoje a Brasel tem... O cara associado, ele tem desconto, ele paga uma taxa menor nos tickets de refeição. Então, isso aí já ajuda pra caramba, né? Nas taxas de cartão de crédito, essas brigas, né, de liminares, e aí quando vão implementar uma lei nova, e eles ajudam a brigar com isso. Então, assim, a associação é para isso, né? Para fazer essa parte política, brigar pelos interesses comuns, mas tem que ter ajuda também dos outros lados, dos outros atores ali, né? É um mercado difícil, é um mercado complicado de trabalhar, conhecer bem mesmo, estudar, né? Então a gente fala, até os cursos de gestão, a gente bate muito, fala, pessoal, não é igual a 20 anos, 30 anos atrás, você pegava o seu FGTS, o seu fundo de garantia, né? A sua aposentadoria né? e joga, e aí tinha uma margem grande, né, que ele tinha de lucro. Hoje um bar-restaurante, eu fiquei abismado, né, falando com alguns parceiros aí da Help, ou exatamente outros parceiros aí de aplicativos, né, nesse segmento. Um restaurante por quilo, às vezes ele tem uma margem de lucro de 5%. É bem baixo. Bem baixo. A gente está em um cenário, como você disse, ninguém facilita, né? Gera-se impostos e legislações, regras que aumentam sempre o custo, mas é um segmento que resiste, né? Porque a alimentação fora de casa, o entretenimento, ele é necessário, né? Sempre foi e sempre será. Então, acho que, como você falou, essas proibições, essas mudanças do mercado levaram à expansão, pelo menos na cidade, né, de São Paulo, e acredito que em todo o país, descentralizou. Né? Então, você tinha polos, né, focos, onde gerava muitos bares próximos, até a concorrência muito maior, até como que eu vou chamar, na mesma rua a gente sempre teve muitos bares, e hoje não. Hoje você continua tendo, mas você vai para diversos lugares da cidade, sim, você pode encontrar pérolas até, né? Locais muito interessantes. Você falou sobre gestão, né? A gente na Market Up faz parte do propósito da empresa levar nossa tecnologia de forma gratuita para apoiar, né, não só o segmento de bares e restaurantes, mas também todo o micro e pequeno empresário. O que você traz de informação quando a gente fala que grande parte dos bares e restaurantes fecham as portas com até 2 anos de vida? Por que isso? É isso, assim, hoje até, pego o exemplo da Market Up, né, uma ferramenta, né, que você consegue gerir totalmente, né, o restaurante, o bar, né, o negócio, mas ainda falta isso, falta a experiência, falta o conhecimento do dono do bar, na mão de obra. Então, hoje, na verdade, quando o investidor, vamos dizer assim, né, ele quer abrir um bar, um restaurante, vem fazer o curso com a gente, ele sai daqui e fala assim, não vou abrir. E a gente fala para ele, não abre. Então, se você não é um cara que você tá afim mesmo de entrar de cara, porque, né, não é aquele negócio, eu vou abrir um bar para meus amigos e vou ficar vendo ali sentado, e você vai trabalhar 20 horas por dia, 7 dias por semana, e aí resolver. Hoje não é aquilo, né? Hoje o cara, não, eu sou cozinheiro, eu tenho uma comida ótima, eu tenho uma receita de família, assim, todo mundo adora, e, vai ser sucesso.
beleza, hoje a cozinha é um item, né, dos 10 mil, então ele tem que entender de RH hoje, ele tem que entender exatamente de contabilidade, tem que entender principalmente de mídia, de comunicação, então se ele vai usar, né, as redes sociais, como usar, se ele vai contratar uma agência, né, a gestão em si, né, das pessoas, mesmo se ele tiver um gerente, a parte que todo mundo esquece, né, o cara coloca todo o dinheiro que ele tem ali na estrutura, aí para abrir ele não tem dinheiro para fazer a divulgação, não tem dinheiro para ter um caixa de capital, né, de giro, comprar o produto, porque ele vai iniciar, né? Ele tem que comprar o produto à vista até ele ganhar um crédito, né? E começar a fazer boleto, né? Fazer um business plan mesmo do negócio. Aí com essas ferramentas, né? Um CMV, ficha técnica, uns ingredientes, o bartender, né? Como que ele contabiliza o estoque, como ele vai te mostrar esse estoque. Então, se ele não souber essas coisas, assim, não vai. Ou ele vai ter os sócios, né? Então, aí cada sócio vai cuidar de uma área, mas ele tem que estar vendo tudo isso. Então, é um negócio grande, né? Não é para qualquer um, ponto. Então, assim, por isso que fecha, né? E a gente vê cada vez mais, e aí quando entra na crise, né, como a gente passou esses anos agora, é um dos primeiros que é afetado e é um dos últimos a voltar, que é entretenimento, mesmo que a alimentação fora do lar, mas é aquilo, você não deixa de sair, lógico, só que antes você ia no happy hour toda semana, aí o cara passou a ir só uma vez por semana e gastava, antes ele tomava lá 3, 4 cervejas com o amigo, por exemplo, tomar os drinks, e não, ele vai lá, só toma uma horinha e vai embora para casa. E aí também, né, nesse período todo veio, né, você pega esses 20 anos, a internet é uma concorrente hoje, porque é entretenimento, Netflix, TV a cabo, o próprio celular, porque o cara às vezes paga R$500 de celular, né, de tudo que ele precisa, aplicativos e não sei, aí as coisas todas, mas não vai ter o dinheiro exatamente para sair, para ir. Então, assim, tudo isso, cinema, então tudo isso é um concorrente do bar, do restaurante. O cara tem que analisar tudo isso, ver onde fazer, como fazer, né? Tem as franquias que hoje rendem bastante, então já dá esse modelo para o cara. Então, às vezes, um cara que não tem muita experiência, ele vai para uma franquia e aí sim, ele tendo esse planejamento, ele se dá muito bem. Os grandes grupos, né, se é tradicional, os outros aí, né, Sapori, né, que controlam aí grandes redes. Então, a gente vê que tem sim os casos de sucesso, tem os bares do Comida de Boteco, né, que opera em São Paulo. São casos de sucesso, mas são operações muito enxutas também, que é familiar, né? Aí na hora que ele começa a crescer, ele sai do Comida de Boteco, exatamente porque ele cresceu, e aí ele tem que ver essa outra parte de ele se especializar, né? Legal, porque quando a gente fala em bar, restaurante, o que você mencionou e eu estou rindo internamente, que cozinha muito bem, porque não abre um restaurante, né? Não basta, né? É necessário estruturar, pesquisar, estudar, porque abrir uma porta, balcão, um funcionário, não é bem assim que funciona, né? Porque é o que você falou, capital de giro. E muitas vezes ir para uma rede, uma franquia, vale mais a pena, porque você vai ter lá uma margem menor, provavelmente, porém você tem um respaldo, uma estrutura, né? Só a questão de comunicação e o endosso da marca que vai te dar uma sustentação bem grande, né? Poxa, nossa, olha ali, o restaurante X abriu perto da minha casa, não preciso mais ir em tal lugar. Já tem um conhecimento, né? É muito legal. Hoje, assim, em números grandes, quantos bares e restaurantes tem em São Paulo? Ou cidade, a informação que você tem assim mais próxima? Em São Paulo, você vai ver aí na grande São Paulo, acho que a gente chega a uns 20 a 50 mil, né? Na grande São Paulo, sem chegar em Campinas e tudo mais. Por exemplo, buscando a informação, né? Associados a Brasel Nacional chegam a 10 mil, né? São Paulo está batendo aí 1.000 e pouco, 1.100, 1.200 associados. Hoje você tem lá, exatamente por causa de crise, o que a gente falou,
as dark kitchens hoje, né, que depois a gente vai falar dos deliveries e tal, né, que estão crescendo, que é uma coisa que também já está mudando o mercado. Então, acho que daqui a um ano, se a gente conversar de novo, com certeza a gente vai ter outros parâmetros para falar, porque está mudando muito o mercado por causa disso, né, do iFood, do mercado de delivery. Então, você pega, se juntar alimentação fora do lar, né, que junta MEI e KNAI, né, dessa área de alimentação, que aí você pega desde uma marmitaria, né, uma pessoa que cozinha em casa e vende de marmita, até um bar, restaurante em si, você vai ter mais de 1 milhão de CNPJs aí, vamos dizer assim, né, dessa área. E aí um filtro que a Brasel fez, aí ela deve, bar mesmo, estabelecimento, bar e restaurante, ele vai ter perto de 400 mil no Brasil, né? É um número bem expressivo. É um segmento, é uma indústria, vamos dizer assim, que é uma das maiores do Brasil, mas que mais emprega. É uma que é a porta de entrada de um monte de gente para o mercado de trabalho. Então, o cara que estuda medicina, advocacia, engenharia, que é difícil hoje ainda ter um estágio na área, e ele está estudando, ele precisa trabalhar, ele vai começar exatamente a fazer um evento, vai trabalhar numa lanchonete, num restaurante, que é igual lá fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa, é normal, e é um trabalho digno. Só que aqui ainda, por vários motivos, aqui a gente já sabe, a gente já falou aqui, o cara não consegue sobreviver só disso, né? Então ele tem que trabalhar em vários restaurantes, aí ter uma renda complementar, né? Hoje, infelizmente, se pegar um salário de um garçom mesmo, CLT, vai conseguir sobreviver. Então ele tem que fazer esses outros bicos ou viver também com comissão dentro do restaurante e tudo mais. Mas o mercado é gigantesco, né? Hoje mesmo, agora eu estava vendo uma notícia que a Heineken, o mercado brasileiro, se tornou o principal mercado da Heineken. Assim, em um período de 5, 6 anos, deve ser que eles algo investiram mesmo aqui. Então, assim, com fábrica e tudo, né? E assim, a gente acompanhou eles, mas eles estavam aqui, e aí quando eles entraram no Comida de Boteco, foi só uns 5, 6 anos, eu acho. E que aí a Heineken só via em top, né? Restaurante top, em bar bem escolhido. E aí, quando eles entraram no Comida de Boteco, nossa, aí a gente colocou em todos os botecos, acho que foi uma aposta legal. E aí no boteco começou a ter Heineken, né? E era original, né? Assim, a original era 90% da venda. E hoje não. Hoje o cara vende Heineken e não vende mais original. É incrível, né? Porque o cardápio aumentou, né? Hoje, até um tempo atrás, a gente tinha as marcas que imperavam, tanto de cerveja, refrigerante, todos os tipos de bebida. Hoje em dia, o leque é muito maior, né? Então, até para uma das atividades que vocês praticam, que vocês trabalham, que são as ativações, são muito importantes, né? Porque você chega no supermercado hoje, tem um leque imenso. No bar, a mesma coisa. Então, é necessário que as marcas trabalhem para levar essas diferenças, né? Fazer degustação e os eventos que fazem também, né? Que vocês trabalham bastante, são eventos temáticos, né? Acho que esse é um mercado bem bacana e dá para explorar muito, né? Acho que tem público para tudo. Né? O Brasil, a gente tem tamanho continental, a gente tem muitas pessoas em todos os lugares. São Paulo, a gente tem uma concentração bem grande, mas sem dúvida, é o que você falou, trabalhando bem, formando, estruturando, tendo uma diversificação e apostando, estando aberto, né, ao que vem de novo, tem mercado para todo mundo, é possível crescer, inovar e se reinventar a todo tempo, né? E aí, assim, exatamente, com essa abertura e esses anos todos, então, por exemplo, a coquetelaria, né? A gente vai falar dos cursos, mas assim, não tinha bares do coquetel, né? Acho que só lá 40, 50 anos, né? E depois meio que morreu, né? Porque e o Brasil ficou para trás, né? A gente está uns 10 anos aí atrasados na coquetelaria, vamos dizer. Tá atrás de uma Argentina, né, na Europa, né? Porque lá eles lançam isso rápido, né? E a cultura também lá, né, ajuda nisso, né? Mas aí como com esses anos de estabilidade econômica, vamos dizer, né, real e tudo, mais pessoas começaram a viajar, então ela via, né, por exemplo, o Spritz é isso, pô, o pessoal foi para Itália, né, o drink lá já faz sucesso, putz, e é refrescante no verão lá, meu, é total o cara do Brasil, né, então deu aquele boom do Spritz, hoje é o gin tônica, você tem essa rotatividade, né, dos produtos que a indústria faz, é normal, né, uma hora é o rum, outra hora é tequila, né, Sim. vodka, né, você vai rodando.
Mas é isso. Então, assim, e aí também muitos bartenders saindo daqui foram morar fora porque precisavam. E aí aprenderam muito lá, voltaram, né? Que eles viram que já estavam maduros para voltar. E aí abriram bares, são chefe de bares, são mixologistas. E aí trouxe isso aqui e aí começou a formar essa base para a coquetelaria, por exemplo, né? De ter esses bares. E aí, aí a gente entra no mercado, entra, né, no market up. Então, você tem uma ficha técnica de um coquetel e pega a ficha técnica da cerveja, por exemplo. A margem que o coquetel te dá de lucro e tudo é incomparável, né, com a cerveja. Então, hoje, se o dono do bar não vê isso, né, como um negócio, não porque ele gosta da cerveja, não, ele tem que ter o coquetel, a cerveja, ele vai morrer, né? Então, assim, tudo mudanças, né, que o mercado acontece e está sendo muito mais rápido, né? Está sendo muito mais rápido. Às vezes aqui mesmo a gente não consegue acompanhar, né? De tecnologia, das mudanças, de novidades, porque cada vez vem mais rápido, né? O público vai exigindo, mas tem que estar, você tem que se envolver, não é mais, isso mesmo. não é mais, não dá mais para ser amador. Esse mercado ainda é muito amador, Eu imagino, não tenho estudos, tá? Assim, de sentimento ainda, a gente profissional mesmo nesse mercado, dessa quantidade que a gente falou aqui, vamos pegar um universo de 500 mil CNPJs, você põe aí 10% que é profissional mesmo, que tem um planejamento, que o cara tem uma estrutura de compras, uma estrutura de RH, mesmo não falo isso, tem que ser 3 pessoas, 5, mas estruturas, tem um escritório mesmo bom, né, conhecer. Então, é muito pouco ainda, né? É muito pouco pro mercado em si, né? Que precisa desse amadurecimento ainda. A gente precisa desse amadurecimento. Você mencionou algo interessante que são os drinks, né? E as tendências, etc. Eu acho que se a gente for olhar um pouquinho para trás da nossa história como país, a gente tem... faz parte do nosso perfil até então, a gente vai deixando os clássicos para trás, né? A gente vai, não, agora o negócio é cerveja, é o mais prático, não, drink mesmo é caipirinha, que é o que nós criamos, mas não. Tanto que algumas tendências, por exemplo, o gin que você mencionou, e entre outras, você mencionou tequila, etc., a gente sempre, estamos hoje, este é o momento, é o gin. Mas é uma tendência aqui, já é algo antigo em outros países, ou na verdade nunca saíram de moda, né? Precisou que a gente viajasse mais, que a gente tivesse mais, abríssemos mais, né, para que a gente conheça e tenha agora esses momentos, o que é muito positivo para as marcas e para a movimentação do mercado como um todo, né? Mas é preciso estar atento e não enviesar nada, né? Que é o que você falou. Tá, bacana, você gosta de cerveja, você gosta só de shots, etc. Mas você, como empreendedor, você tem que analisar aquilo que vai te dar maior retorno e aquilo que está sendo... Lógico, eu tenho uma cervejaria. Talvez eu não vá ter drinks mesmo, mas será que você não pode pegar essa tendência do drink e criar um drink com cerveja, né? Há 1000 possibilidades, Sim. mas você tem que olhar como negócio e como retorno financeiro e como melhor expandir e comunicar, etc, né? É o negócio, né? Então, o que acontece muito, como é muito familiar a maioria das coisas, então fica muito no gosto do proprietário. E às vezes aquilo a gente fala para qualquer negócio, não é o gosto do proprietário, é o gosto do cliente, né? Então, exatamente, a questão tá de esperando, exigências, né? Os seus amigos, a sua família. Não, o negócio é o negócio, né? Então, lógico, você tem dinheiro, você quer continuar desse jeito? Tá bom, beleza. Cada um. Exato, mas não tem sustentabilidade. Não isso, vai né? perdurar. Então, assim, ontem mesmo a gente teve um parceiro aí que veio, trouxe uma agência que está fazendo uma consultoria num bar, não vou dar o nome, né, mas assim, ele está num puta ponto e já tem, acho que já vai fazer quase, ele está no mesmo local ali uns 70, 80 anos, né? A comida é excelente, né? Que já é famosa e tudo. Só que como o ambiente não se atualizou, o garçons, né, já tem a garçom lá que é ativo, né, tá 40 anos lá, então Tem a não tem como você trocar, né?
os próprios donos não se atualizaram, né? Mas assim, até que um dos netos, tá agora na parte do neto, trouxe o cara para começar a movimentar um pouco, ajudar e ver nisso. Só agora que eles entraram com delivery. E tá, já falou assim, em alguns meses já foi para 20% do faturamento. Mas assim, o cara não tem meia porção, sabe aquele negócio? Me vê, chegou um cliente lá que ele viu, eu queria uma meia, eu tô com minha filha, ela gosta de tal coisa e eu de tal coisa. Dá para fazer meio e meio, né? Você fala, é simples, né? Pô, só fazer meio. Não dá pra fazer. Ou é um, ou é outro, né? Porque a gente não tem louça, o cozinheiro não vai fazer. Então, assim... São só entraves, né? Não tentar chegar no finalmente para atender o cliente. E tem que se atualizar, assim. E assim, se ele não fizer nada, ele vai morrer. Ele só não morreu ainda porque ele tem, assim, uma puta qualidade na comida ainda, né? O ambiente ainda é muito corporativo, de onde ele tá é muito corporativo, então ajuda um pouco. E o local, né? Assim, é um lugar que passa muita gente. Então, assim, se ele tivesse um pouco fora, umas ruas para baixo, para cima, já tinha ido. Entendi. Então, é o que a gente fala, né? O cara ele não tem hoje o dinheiro para estudar. Pô, legal, pega uma ferramenta Market Up. Exige daí, mas vocês dão um monte né? Isso aqui que a gente está fazendo já é uma forma de atualização, né? Exatamente. O cara tem sites e atrás. Hoje a internet ele tem cursos gratuitos que seja, ou às vezes não é um curso, mas palestras que ele consiga ver, aí ele vai atrás, vê links. Permitir ouvir até o retorno, né, dos clientes e entender o que está acontecendo além do seu estabelecimento, né?